finalidade da nossa vida espiritual? Fala-se muito hoje, graças a Deus, que a finalidade da nossa vida espiritual é a busca da santidade. Isso é muito bom, entre os meios católicos nossos, pensar na santidade, porque isso nos eleva a mente. Mas, na verdade, a finalidade da nossa vida espiritual não pode estar centrada em nós mesmos. Não pode ser a mera santidade, porque senão poderíamos pensar que a finalidade da vida espiritual é ter uma ficha limpa espiritual. Não é exatamente isto. Nós fomos criados por Deus e para Deus. E, portanto, a finalidade da nossa vida espiritual deve ser em Deus, deve tender a Deus. A finalidade da nossa vida espiritual é, antes de tudo, dar glória a Deus. É para isso que existimos, para dar glória a Deus. E como damos glória a Deus? Diz Santo Inácio de Antioquia: Glória Dei homo vivens. A glória de Deus é o homem vivo, é o homem que vive na graça. Aí sim. Como damos glória a Deus? Salvando-nos. Como damos glória a Deus? Santificando-nos. Como damos glória a Deus? Buscando a santidade. Então a nossa santidade está subordinada à vida em Deus, para a glória de Deus. A primeira coisa que o homem encontra em seu coração para a glória de Deus e contra a glória de Deus é o pecado. Esta sublevação da vontade humana contra a vontade divina. É querer fazer a sua própria vontade. O homem que se levanta contra a vontade divina peca. E este é o pecado de soberba, a raiz de todos os pecados. O coração que sublevou-se contra Deus pela soberba também não aceita o próximo. É o que nós vimos logo no início do Gênesis. Após o pecado original de Adão e Eva, o pecado consequente narrado na Escritura é o fratricídio de Caim, que mata seu irmão Abel. A soberba contra Deus nos leva à inveja contra o próximo, que faz querer matar o próximo. A inveja contra o próximo nos deixa isolados, sozinhos e, portanto, coléricos, irritadiços contra nós mesmos. Este coração irritado, entristecido e soberbo, ele volta-se à matéria para encontrar no material o que ele já não tem na vida interior, na vida espiritual. E buscará então nos bens materiais, na avareza, nos bens sensuais, amparados pelos bens do desfrute, do paladar, etc., a gula, a luxúria. Estes são os pecados que a tradição cristã chamou de pecados capitais. Caput, capitis, em latim significa cabeça. São cabeças de corpos de pecados. Então nós temos que lutar contra esses pecados. Reconhecer que o pecado está em nós e o pecado é cometido por nós. Precisamos então saber quais são os pecados, contra o que devemos lutar. Quando Deus deu a Moisés as tábuas da lei com os 10 mandamentos, ele estava explicitando aquela lei que ele já havia colocado no coração de todo ser humano, a lei natural. Faz o bem e evita o mal. O bem e o mal que conhecemos é aquilo que queremos para nós e não queremos para nós. Todo ser humano, temente ou não temente a Deus, saiba ou não saiba, queira ou não queira, tem dentro de si esta lei. E sabe o que é certo e errado, ao menos em marcos bem gerais, é aquilo que não quer que seja feita para si, é um mal. E, portanto, não devo fazer para outro. O que eu desejo para mim é um bem e, portanto, eu devo fazer ao outro.
Esta lei natural foi explicitada nos 10 mandamentos, que a igreja, tomando o livro do Êxodo, formulou para nós, e aprendemos no catecismo, ou deveríamos aprendê-lo, com aquelas 10 frasezinhas que deveríamos decorar. Ainda que a pedagogia das nossas catequeses hoje não goste muito do decorar, mas algumas coisas básicas devemos decorar. Nós precisamos decorar nossos nomes, os nomes dos nossos pais, o endereço da nossa casa, o ônibus que pegamos para voltar para casa, senão como voltaremos? Sem decorar coisas básicas, estaríamos perdidos. Sem decorar os 10 mandamentos, estaríamos perdidos no caminho do que é o pecado. E então, que vamos, de maneira breve, reapresentar esses mandamentos como a condição sine qua non para termos vida espiritual, que é a vida moral. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingos e festas. Quarto, honrar pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. Sétimo, não furtar. Oitavo, não levantar falso testemunho. Nono, não desejar a mulher do próximo. Décimo, não cobiçar as coisas alheias. Depois desse breve repasso, como estava o teu repasso? Lembrou do catecismo da primeira comunhão? Ou está meio que enferrujado e após o quarto, quinto mandamento, talvez já não sabia mais nem a ordem? É a hora de retomá-lo. De retomá-los todos. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Antes, é bom sabermos que todos os mandamentos, ele tem sua parte positiva e negativa. Não é positiva porque é legal e bom e negativa porque é ruim. É positiva no sentido que nos impõe fazer algo e negativo que nos proíbe. É o faz o bem e evita o mal em cada um dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Está em evidência o que deve ser feito. Amar a Deus sobre todas as coisas é o que nos propõe, é o que nos obriga, é isso que devemos fazer. E na prática, o que devemos fazer para cumprir esse primeiro mandamento? Conhecer, servir e amar a Deus. Conhecer, isso que estamos tentando fazer agora, estudar a fé, estudar a doutrina. Não basta, por exemplo, na vida espiritual, ter vida espiritual já é uma grande graça no mundo que não busca a graça de Deus. Nós precisamos conhecê-la. Conhecer a vida espiritual é cumprir também o primeiro mandamento. Conhecer o catecismo e servir a Deus, servi-lo com um culto interno e externo. O culto interno é o culto da nossa inteligência e vontade. É o culto verdadeiro em espírito e verdade, como diz o Senhor no Evangelho. Mas também um culto externo, como somos seres humanos, composto de corpo e alma, matéria e espírito, nosso culto a Deus também tem que ser material. Por isso Deus fundou uma igreja com sinais sensíveis, que são os seus sacramentos, canais da graça invisível, são os sinais sensíveis. Por isso cultuamos a Deus na missa. Por isso cultuamos, inclusive, com elementos externos, como, por exemplo, o sinal da cruz. A genuflexão, quando dobramos o nosso joelho tocando ao solo, as orações, as procissões, a via sacra, quando se caminha pelas estações na igreja, etc, etc. Dar culto externo a Deus também faz parte do primeiro mandamento. E o cumprimento deste primeiro mandamento impõe ao ser humano individualmente e reunido em sociedade. O indivíduo e a sociedade, a família e a sociedade como tal, deve também dar um culto público a Deus. Eis um dos grandes pecados do nosso mundo moderno, que é reduzir a vida religiosa, a fé, ao íntimo do indivíduo ou do máximo dos templos e das casas nas famílias. Não. O primeiro mandamento impõe também à sociedade como um todo um culto público a Deus. As nações devem cultuar a Deus. As sociedades devem cultuar a Deus, como outrora fizeram. E o que nos proíbe o primeiro mandamento? Nos proíbe
Por exemplo, o ateísmo. Negar a existência de Deus é um pecado grave contra o primeiro mandamento. Nos proíbe a idolatria, que é colocar uma criatura no lugar do Criador, adorando-a como se fora Deus. Aí estão as falsas religiões, que com seus falsos deuses são pecados contra o primeiro mandamento. Nos proíbe a superstição. O que é superstição? É o culto falso ao Deus verdadeiro. Não é a idolatria, não é o paganismo, que já dá um culto falso aos deuses falsos. É um culto falso ao Deus verdadeiro. É o cristão, por exemplo, que vai, na virada do ano, pular 7 ondinhas na praia para ter sorte durante o ano, ou comer um romã e guardar os caroços do romã dentro da sua carteira, porque vai trazer sorte, ou botar uma ferradura na porta da casa, ou botar uma vassoura atrás da porta para a visita e ir embora logo, ou aquela moça, coitada, que não está conseguindo seu pretendente e sequestra o menino Jesus Santo Antônio, vira ele de cabeça para baixo, etc, etc. É um culto falso ao Deus verdadeiro. Se pretende dar culto a Deus de maneira falsa. Daí que também os antigos chamavam o judaísmo de superstição, a superstição dos judeus, porque eles dão culto ao verdadeiro Deus, porque o Deus de Israel é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porém dão culto de maneira falsa. Por quê? Porque após a encarnação do Verbo, só se pode cultuar verdadeiramente a Deus no Filho e pelo Espírito Santo. É o culto cristão, é o culto que o Verbo encarnado deu na cruz à Santíssima Trindade e entregou à Igreja através de seus ministros, através dos seus sacramentos, máxime do sacramento do santo sacrifício do altar, a Santa Missa. Nos proíbe também o primeiro mandamento, obviamente, qualquer trato com o demônio, invocá-lo, pedir ajuda, fazer pactos com o demônio, óbvio, jamais, isso é um pecado grave, gravíssimo contra o primeiro mandamento. O segundo mandamento, não tomar o santo nome de Deus em vão, não tomar seu santo nome em vão. Já nos diz de maneira evidente o que nos proíbe. Não podemos tratar com irreverência o nome de Deus e tudo aquilo que lhe diz respeito. A casa de Deus, o templo, as imagens sagradas, os objetos do culto e as pessoas consagradas a Deus também. E o que nos ordena? Nos ordena venerar, respeitar o nome de Deus. A liturgia, por exemplo, faz com que os sacerdotes, durante a liturgia da missa, quando se invoca a Santíssima Trindade, incline-se a cabeça ao nome de Jesus, ao nome da Virgem Maria e ao nome, por exemplo, do santo do dia ao qual se celebra a missa. Uma inclinação é uma maneira de reverenciar o nome de Deus, mas isso é uma maneira externa. A maneira interna é exatamente respeitar, não tratar o nome de Deus com facilidade, brincadeiras, piadas com o nome de Deus, de Nossa Senhora, dos anjos, dos santos. Isso devemos erradicar de nossas bocas e de nossos meios católicos. O terceiro mandamento, guardar domingos e festas, que é a adaptação feita pela Igreja, com a autoridade que Deus lhe deu, de viver aquilo que o Deus, nosso Senhor, mandou a Israel de reverenciar o sábado. Ele criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, ou seja, nos deu o 7º dia, o sábado, para descansar. Mas desde que Cristo ressuscitou dos mortos, vencendo a morte, o pecado e o demônio, e dando-nos a graça da vida eterna na Igreja, num domingo, numa madrugada do sábado para o domingo, ou seja, já domingo, esta noite santa, este dia da semana, passou a ser o mais importante para os cristãos, até o ponto que os cristãos passaram a chamá-lo de Dia do Senhor
Dies Domini, o dia do Senhor, que foi gerando nas línguas, vamos dizer assim, mais católicas, uma catolicização, vamos dizer assim, uma cristianização do primeiro dia da semana. As línguas mais bárbaras, o inglês e o alemão, até hoje, o primeiro dia da semana é o dia do sol, Sunday, Sonntag. As línguas mais católicas, português, espanhol, francês, italiano, transformaram o dia do Senhor em domingo, dimanche, domenica, etc. É o dia do Senhor. E o que significa isto? Significa que o dia do Senhor, o domingo, é o dia do culto a Deus e do descanso em família. Nós somos obrigados a isto. A dar culto público a Deus, inclusive, e descansar. E descansar em família. É o dia de Deus e para a família. Não é dia para trabalho e serviço. Os primeiros cristãos foram, então, também porque as missas eram celebradas na vigília de cada sábado para o domingo e, portanto, o domingo tinha que ser para descanso mesmo. Então ninguém ia, mas não só por isso, mas ninguém ia à feira, ninguém abria seus comércios, etc. Em 4, 5 séculos, o Império Romano já tinha tantos cristãos dentro de si que o dia do sol, o primeiro dia da semana, passou a ser o dia do descanso, porque ninguém trabalhava servilmente neste dia. Ninguém ia para suas lavouras, nem campos, nem para as praças, nem para as feiras. E daí que o mundo ocidental, influenciado pela igreja, respeitou durante muito tempo o domingo como dia do descanso. O mundo moderno, secularizado, e no qual viu também que time is money, tempo é dinheiro, não quer perder tempo. Então, a cultura do domingo, como o dia do Senhor e da família, foi sendo perdida para a cultura do final de semana. A cultura não do descanso, do lazer, mas me desculpem, um pouco da farra. E dia de trabalho servil como os outros, porque quero ganhar mais dinheiro. Então as lojas começam a abrir, os shoppings começam a abrir, e o domingo parece ser um dia comum. Nós, como cristãos, devemos guardar o domingo. Devemos reaprender a guardar o domingo. Isso também faz parte, como base da nossa vida cristã e da nossa vida espiritual. Estamos aqui repassando os 10 mandamentos exatamente para saber qual é a base necessária para termos autêntica vida espiritual. Nos proíbe trabalho servil e nos manda cultuar a Deus e descansar. O quarto mandamento, honrar pai e mãe, nos manda exatamente a reverência e obediência às legítimas autoridades constituídas e as primeiras e mais importantes, as dos nossos pais. E nos proíbe a desobediência e a irreverência aos nossos pais e às legítimas autoridades constituídas. Mas aqui entra um ponto que também precisa ser esclarecido. Esta obediência aos pais e às legítimas autoridades constituídas não é ilimitada, porque esta obediência deve-se, sobretudo, a Deus, como diz São Pedro nos Atos dos Apóstolos. Devemos obedecer antes a Deus que aos homens. Por exemplo, se os pais quisessem obrigar seus filhos a seguir determinada vocação ou proibi-las, desobedecer aos pais não é autêntica desobediência, não é um pecado contra o quarto mandamento, porque foge da alçada dos pais este tipo de eleição. Desobedecer aos pais neste ponto é obedecer antes a Deus, que faz com que livremente eu escolha aquilo, o caminho para servir a Deus. Assim, também as legítimas autoridades constituídas, por exemplo, as autoridades civis, podem nos obrigar a pagar certos impostos, podem nos obrigar a mudança de trânsito, eles têm autoridade para isso, mas se legislarem contra a lei de Deus, devemos antes obedecer a Deus que aos homens.
se uma sociedade permissiva criar leis contra a lei do Senhor, vale antes a lei de Deus. Idem também para as autoridades espirituais. Na Santa Igreja, as autoridades estão para servir a Deus e nos encaminhar para o céu. A verdade da fé, não é qualquer tipo de verdade, né? Mas a verdade da fé está acima da autoridade. E a autoridade está sempre a serviço da verdade. Ou seja, se alguma autoridade, mesmo eclesiástica, me ordenasse algo contra o Evangelho, não poderíamos obedecê-los. Não poderíamos pecar em nome da obediência, nem aos pais, nem às autoridades civis, nem mesmo às autoridades religiosas. O quinto mandamento, não matar. Já está aí evidente, não podemos retirar a vida de um inocente. O homicídio, que é o assassinato. O aborto, que é a retirada, que é o assassinato de uma vida inocente no ventre de sua mãe. A eutanásia, que é a eliminação de um idoso ou de um doente terminal para que sofra menos e nos deixe em paz logo. O suicídio, etc., são pecados contra o quinto mandamento. Junto a esses pecados também estão todos os pecados de ódio, rixa, discórdia. Todo pecado que faz com que a vontade tenha a finalidade de ferir o outro. E também os pecados internos. E que nos manda este mandamento? Nos manda cuidar da nossa vida. Cuidar da vida corporal e também da vida espiritual. Nos faz cuidar da nossa saúde. Nos faz também aqueles que têm obrigação de cuidar e velar por outros, pais sobre os filhos, superiores sobre os que estão sob o seu domínio, sob o seu encargo, também deve cuidar deles. E neste sentido, temos que também esclarecer que, segundo a Escritura, a tradição e o magistério da Igreja, a legítima defesa, portanto, a defesa contra o injusto agressor, não é um pecado contra o quinto mandamento. Se alguém vem me agredir e eu respondo a esta agressão com violência, e com uma violência proporcional a que estou sendo agredido, isto não é pecado nem de rixa. E se eu, ao defender a vida, retiro a vida do injusto agressor, tampouco isto é um homicídio, isto é legítima defesa. E da mesma forma que um indivíduo tem direito à legítima defesa, a sociedade como tal também tem direito à legítima defesa, de onde entra a pena de morte e a guerra justa. A pena de morte para seus piores criminosos, como meio de frear outros criminosos por medo a esta pena, também para penalizar gravemente os seus gravíssimos delitos e crimes, e ao mesmo tempo para impedir o clamor popular pelo linchamento, pela vingança, onde não há justiça. Não estou dizendo que não é que não, onde haja pena de morte, mas onde não há justiça real, sentida e bem vivida, surge um clamor por vingança popular e linchamentos públicos, que não é evangélico. E o direito à guerra justa, que é o direito a uma sociedade defender-se de um injusto agressor contra a sua unidade interna e externa. A guerra justa. Se assim não fosse, São Sebastião, padroeiro da Arquidiocese do Rio de Janeiro e meu padroeiro especial, porque me salvou a vida quando nascia, não poderia ser santo, porque era um soldado, um guerreiro do Império Pagão, pensem bem. Santa Joana d'Arc não poderia ser santa, porque liderou em guerra os exércitos franceses contra
o injusto invasor inglês. Quinto mandamento, portanto, não matar não inclui a legítima defesa, porque a legítima defesa não é um pecado de homicídio, nem de retirada da vida de um inocente. O sexto e o nono mandamento, não pecar contra a castidade e não desejar a mulher do próximo, engloba aqui todos os pecados externos e internos contra a castidade. Deus criou a sexualidade humana não para o entretenimento humano, mas com uma finalidade dupla: a procriação e educação da prole e o bem dos esposos. Fora desta finalidade, o ato e o prazer próprio que lhe convém é um pecado contra a castidade. A fornicação, o pecado do ato entre pessoas não casadas. O adultério, que é o ato realizado por pessoas casadas com aquele que não é seu cônjuge. A prostituição, que é o ato feito por dinheiro, por venda do seu próprio corpo. O homossexualismo, que é o ato feito com pessoas do mesmo sexo. A pedofilia, o ato feito com infantes, com crianças. A bestialidade, o ato feito com animais. A pornografia, que é a realização ou simulação de atos sexuais para que outros os vejam. E assim, uma série de pecados que, ainda sendo do sexto mandamento e do nono, notem, o pecado, ele vem por importância, os mandamentos vêm em grandeza de importância. O primeiro e mais importante mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Não é o sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Porém, o sexto é a condição sine qua non para viver o primeiro. Não é possível viver o primeiro mandamento sem a ordem na sexualidade. Daí que o grande ataque do demônio, do mundo e da carne, são os nossos grandes inimigos espirituais, nossos maiores inimigos espirituais, e lutam contra nós, querem exatamente arrancar-nos pela castidade, contra a castidade, pela luxúria, porque é mais fácil, rápido, intenso e capaz de obnubilar, ou seja, cegar a inteligência e endurecer o coração no pecado para afastá-lo de Deus. O sétimo e o décimo mandamento, bom, a parte positiva, falamos só dos pecados contra o sexto e nono, a parte positiva é exatamente o que nos ordena o Senhor com esses mandamentos, é a ordem do amor, é a caridade, é a ordenação da caridade. Para Deus, em primeiro lugar, acima de todas as coisas, para o próximo, como a nós mesmos. É a ordenação do amor. Nos ordena, portanto, a modéstia, a continência, a polidez no falar. Então, certos comentários, piadas, etc., deveriam ser purificados também de nosso meio. São Paulo diz, depois de enumerar um monte de sujeiras, diz, essas coisas nem sejam nomeadas entre nós. Na versão Vulgata, nec nominetur, nem se diga isso. Nec nominetur, nem sejam nomeadas, nem seja dito no nosso meio. O sétimo e o décimo mandamento, não furtar e não cobiçar as coisas alheias, nos faz referência aos bens externos que pertencem aos demais. Todos nós temos direito à propriedade legitimamente adquirida pelo esforço pessoal, legítimo e honesto, ou por herança. Herança porque alguém me deu, porque eu herdei de meus pais, ou de alguém que legitimamente eu sou herdeiro natural ou quis me indicar como tal, ou por presentes. Não com subornos, mas com autênticos presentes. Ou seja, algo dado de graça. Não visto algo em troca, como é o suborno. O sétimo e o décimo mandamento nos faz, então, respeitar, nos ordena a respeitar a propriedade. Não temos o direito de reter aquilo que não é nosso.
Há uma expressão latina medieval que diz res clamat dominum. A coisa clama, grita pelo seu dono. Então, que devolvamos lá. E, ao mesmo tempo, nos proíbe a inveja, que é a tristeza pelo bem material ou mesmo espiritual do outro. O oitavo mandamento, não levantar falso testemunho. Nos proíbe toda mentira, todo falso testemunho, um testemunho falso que desonre alguém, toda calúnia, que é uma mentira que traz uma pecha negativa sobre a vida e a moralidade de alguém, a sua honorabilidade, a sua honra. A difamação, que é, mesmo pode ser uma verdade que as outras pessoas não têm direito de saber. E, portanto, desonra aquela pessoa. Desonra o direito que todos nós temos à boa fama. E nos remete também à obrigação de respeitar a boa fama do próximo, mesmo dos inimigos. Esses mandamentos são as condições para vivermos em estado de graça. Diz o Senhor no Evangelho: quem me ama, guarda a minha palavra. Quem me ama, observa os meus mandamentos. O primeiro e mais básico nível do amor de Deus, quando Ele infunde em nós, através da sua graça, através do santo batismo, ou através da confissão sacramental, é para a vivência desses mandamentos. Quando deixa de se viver um só mandamento, um só, eu já não tenho amor de Deus. Eu já não tenho a vida sobrenatural em mim. Eu tenho que recuperá-la. Em linguagem de Santa Teresa, está fora do castelo quem está em pecado mortal, ou seja, quem está na não observância da lei do Senhor, na não observância dos 10 mandamentos em matéria grave. Quem recupera a graça entra no castelo, começa a ter vida espiritual, começa a ter vida interior. Por isto, antes de começarmos a ler as moradas do castelo interior, a Santa Escada de São João Clímaco e tantos outros belíssimos livros de autores espirituais, leiamos o Catecismo sobre os 10 mandamentos da lei de Deus. Conformemos nossa vida à lei do Senhor. Comecemos a lutar e entender o que é pecado e o que não é pecado, porque só assim poderemos ter vida espiritual. Ao percebermos o pecado, precisamos nos purificar. Se eu não sou batizado, pedir o dom da fé e a graça do batismo. Se eu sou batizado e percebo que eu estou em pecado, porque desses 10 mandamentos eu não estou vendo um que seja, em matéria grave, eu tenho que converter-me, eu tenho que confessar-me, eu tenho que utilizar esse instrumento que o Senhor nos deu da confissão para recuperarmos a graça. É isso que vamos falar na próxima aula.